Se nós precisamos nos reconciliarmos com os nossos adversários, significa que provavelmente tenhamos algum adversário, certo? Mas a primeira pergunta não seria esta. Não é? A primeira pergunta que nós vamos propor para esta reflexão é a seguinte: o que nós estamos fazendo para construir um adversário? Ou o que nós fizemos no passado que construímos um adversário ou nos tornamos adversários de alguém? Então nós já temos aqui, neste primeiro ensinamento, nos chamando a atenção de que nós temos que pagar as nossas dívidas, se é que em algum momento contraímos dívidas, mas certamente contraímos, senão não estaríamos aqui, não é? Eu aqui, os nossos amigos deste lado, o nosso outro amigo ali, a direção, ou seja, tudo isso tem um sentido. E qual é esse sentido? De nós nos espiritualizarmos. E a gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Vamos construindo novos conhecimentos para que daqui para frente, a partir do momento em que nós tenhamos mais conhecimento, a gente vai passar a errar menos. E com isso também, agregando esses conhecimentos para que a gente possa praticar alguns conceitos fundamentais para que aquelas nossas dívidas possam também serem resgatadas. E aí sim, termos condições e força espiritual para nos reconciliarmos com os nossos adversários. Gente, não é uma tarefa fácil, requer muita humildade, requer muito entendimento do que significa eu avançar dentro das minhas próprias limitações, reconhecer as minhas incapacidades, porém reconhecer também daquilo que eu sou capaz. Às vezes temos capacidade, mas às vezes falta, um empurrão, uma vontade, uma decisão, escolher melhor através do nosso livre-arbítrio. E às vezes nós deixamos de fazer isso, ou por timidez, ou por medo, ou por covardia, enfim, cada um sabe o porquê às vezes está deixando de avançar, não é? Ou seja, o que nos leva a fazer com que sejamos convidados pela nossa própria consciência ou pelo sofrimento que estamos experimentando, que possa impulsionar a gente a tomar essa decisão de se reconciliar com o adversário. Então vamos para algumas reflexões. Vamos começar por aqui, olha só. A nossa falta de espiritualidade, não é? Se nós somos seres imperfeitos em busca de perfeição, e que é o que nós estamos fazendo aqui, significa dizer que o nosso nível de espiritualidade ainda é precário, ainda é pequeno. Quando nós começamos, pessoal, a entender isso, nós começamos também a aceitar essa nossa falta de espiritualidade para poder aceitar que o nosso próximo também é imperfeito. De que maneira que eu vou poder reconhecer que o meu semelhante também fraqueja? Que o meu semelhante também está em construção, assim como eu? Que ele também está tentando viver a vida dele da melhor forma possível e com os recursos que ele tem. E é por isso que nós somos severos com os nossos semelhantes e benevolentes com a gente. Porque a gente muitas vezes esquece de pegar um espelho e nos olharmos de frente dele. Só que com a lei universal não tem relaxamento. O relaxamento que tem é com a lei dos homens. Porque uma vez que o homem constrói a lei, sendo o homem imperfeito, a lei também é imperfeita. Por isso que nós encontramos brechas na lei humana. Por isso os bons advogados encontram leis, porque eles estudam cada vez mais, não muitas vezes para conhecer e praticar a lei, mas para encontrar uma brecha, uma fresta, que possa fazer com que o cliente dele pague menos do que deva. Mas na lei divina não tem isso. Por isso devemos nos reconciliar com os nossos adversários. Porque na medida em que julgarmos, seremos julgados.
Diferente da lei do homem, que vai achar uma brecha, uma conveniência, uma situação que vai favorecer por conta de uma condição socioeconômica. Ainda bem que diante a lei divina não funciona assim. A nossa forma de pensar, inferiorizada por sentimentos negativos que ainda abraçam o nosso coração. Muitas vezes, esses sentimentos negativos que nós vamos cultivando no coração é que impede que essa espiritualidade possa nos envolver. Para que a gente possa evoluir efetivamente, não basta ter um cabedal intelectual que eu possa pendurar um quadro através de um diploma para que eu me faça reconhecido pelos conhecimentos que eu tenho. Não. Eu preciso exercitar este conhecimento, fazendo com que ele saia da nossa condição intelectual e comece a abraçar o nosso coração. Aí a gente começa a melhorar o nosso nível de sentimento, para que a gente comece com esse sentimento renovado em nome do amor, começar a ter outro olhar para o nosso próximo. É assim que a gente evolui, pessoal. Não tem outra forma, não existe fórmula mágica. Nós só vamos sair da condição primária que ainda nós nos encontramos se realmente tomarmos uma decisão diferente. Se o tema é reconciliar-se com os adversários, eu posso me inspirar através da transformação do meu coração a procurar aquela pessoa, para que quando eu saia daqui, eu saia tranquilo, fiz a minha parte bem feita, não esperando alguma coisa em troca, mas sabendo que eu tinha um conhecimento e esse conhecimento dizia para mim o que fazer. Se nós temos um conhecimento, temos o dever de honrar este conhecimento e fazer. Assim faz um bom juiz quando vai julgar uma causa. Assim faz um bom advogado quando vai defender uma causa. Não é encontrando brechas na lei, é defendendo aquilo que é certo. Porque com a nossa vibração nós podemos ajudar a modificar essa sociedade. Com o nosso pensamento, a gente vai fortalecendo a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Vai depender da vibração que nós estamos colocando e que nessas vibrações, para que ela seja realmente forte, tem que vir daqui, não do campo intelectual. A falta da verdade e transparência nas relações por conta de imaginarmos obter algum tipo de vantagem. Isso é uma outra coisa também preocupante, não é? Preocupante. Nós temos que estar ao lado da verdade. Doe a quem doer. Não sintam medo da verdade, gente. Não sintam medo da verdade. Lembrem bem isso, viu? Não tenham medo de ficarem sozinhos. Porque sozinhos nascemos e sozinhos vamos morrer. Entende? Se vocês já possuem algum conhecimento da lei divina, sigam, sem medo de ser feliz. E não se preocupem, porque serão abandonados. Não se preocupem, essa é a certeza que eu vou dar a vocês. Vocês serão abandonados a partir do momento que começarem a falar a verdade. Se vocês têm alguma dúvida disso, comecem já. No terceiro dia vocês já vão mandar um zap. Tenho certeza absoluta. Sou uma prova real disso, tá? Mas o que vai fortalecer essa própria verdade? É que vai nos dar a força. Não são as conveniências do mundo. Não. Isso é passageiro. O carro zero é zero a hora que você tirou da loja. Depois já não é mais zero. Mas o espírito se renova. As coisas materiais não. Elas vão se desgastando, vão enferrujando, vão estragando. Os valores do espírito não, gente. Todo dia se renova essa força espiritual que nós estamos precisando para viver com coragem de falar a verdade, de fazer o que precisa ser feito. Um problema que é nosso, nós resolvemos. A gente pode buscar ajuda, é diferente. Precisamos buscar ajuda para nos fortalecermos.
tratamento espiritual, psicólogo, médicos, compõem a ajuda, psicoterapeuta, mas depois que compreendemos, relaxamos, comecei a entender, já está na hora de fazer. Já está na hora de fazer. Tem um probleminha lá em casa, com o patrão, com a patroa, senta, com dois seres educados, vamos ter uma boa conversa. Mas não é para lavar roupa suja, é para terminar tudo numa boa. Tudo numa boa, sem ressentimento, para não construir, gente, um adversário para o futuro. Começa a entender, né? Eu preciso resolver as minhas coisas do passado e não construir outras agora. E eu só tenho como fazer isso se eu também procurar fazer pelo próximo o que eu gostaria que o próximo me fizesse. Mas a pessoa está errada. Tudo bem, gente. Não estamos atrás de consertar ninguém e nem de apontar quem está certo ou quem está errado. Vamos fazer o nosso melhor. Limpem os pensamentos de qualquer pessoa e envolvam essa pessoa sempre em amor, gente, sempre em amor. Vocês vão ver com o tempo o que vai acontecer. Porque o tempo, ele ajuda a resolver as coisas, sim, mas vai depender do intento mental, espiritual que nós estamos colocando neste tempo. Aquele momento em que eu estiver pedindo, eu vou ser atendido. A qualquer momento eu posso ter uma notícia dura na minha vida para me trazer uma prova. Agora é hora de eu pedir a força. Mas espera aí, e o meu passado? Eu construí adversários, o que eu fiz com o meu passado?